Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Aninha Elizabeth, sou ilustradora do livro Tenho Medo do Monstro e estou com o desafio de conversar um pouquinho com vocês aqui num vídeo rapidinho de uns 5 minutinhos sobre um pouco dos bastidores da criação da narrativa visual desse livro, né? Bom, eu começo dizendo, gente, que eu realmente acredito que os livros que as crianças efetivamente querem ler são livros muito pouco complacentes, né? Eu acho que são livros que falam de temas difíceis, né? E que provocam o leitor por meio de situações controversas e muito pouco ortodoxas, certo? Eu acho que parte dos livros ilustrados que a gente vê sendo produzidos para a infância acompanham esse desejo, sem dúvida, né, na medida em que se propõem a falar com elas. Mas boa parte ainda se arvora de uma pretensa autoridade, quase de um poder de polícia, sabe? É, de falar delas ou para elas, né? Numa relação que se verticaliza, né? E o que eu proponho é uma relação horizontal, né? Então, pensando nessa ideia dos temas fraturantes, eh, a palavra fratura, né? Se a gente pensar nessa palavra, ela define lesões, lesões que vão causar ou o rompimento do osso ou a fissura do osso, né? Elas podem ser fechadas ou elas podem ser expostas. E quando elas são expostas, enfim, tem sangue, tem nervo, tem tudo exposto, de fato, né? E eu acho muito simbólico. Quando se rompe a pele, né? Eu acho isso muito simbólico, muito visual essa imagem, né? E quando essa fratura, gente, ela acontece na nossa existência, né? Como lidar com isso? Como tratar? Existe cura para as nossas fraturas existenciais, né? Bom, sempre que eu dedico esse livro, né, que eu estou autografando e tudo, eu gosto de colocar nas dedicatórias expressões como fissuras, frestas, sombras, né? Porque é por esses espaços que eu gosto de caminhar e é por onde eu costumo transitar na minha criação de imagens. E então, para propor a narrativa visual desse livro, foi por elas, né? Foi por essas áreas de sombra, essas áreas cinzentas que eu caminhei e que eu vou aqui rapidamente tocar em alguns pontos que eu considero que são elementos chaves, né? Para um aproveitamento mais intencional da obra, né? A primeira ideia foi criar a casa de papelão, né, que está aqui na capa e está no interior do livro, né? Ela é imprescindível, tá? No sentido de provocar uma discussão que é essencial ao se falar de abuso, né? Se a casa é o nosso primeiro espaço de segurança na relação com o mundo, né? Se ela deveria ser isso, se ela deve ser isso, o que acontece quando é justamente dentro dela que o horror acontece? Então, eu efetivamente construí essa casa de papelão que vocês veem na capa, veem fotografada em diversos outros pontos, né, diversas outras páginas do livro. Ela aparece desenhada também em algumas cenas, junto com a menina e tudo mais. É, Mas reparem que a palavra casa não aparece no texto, né? Mas eu criei essa casa quase como um elemento, quase não, ela é quase um personagem, mas ela é um elemento narrativo essencial para que essa história, dessa maneira como eu contei visualmente, seja lida. Né? Afinal de contas, a gente precisa sempre ter em mente que boa parte dos abusos acontecem dentro de casa e não fora dela, né? Não em eventos aleatórios com pessoas promovidas, né, por pessoas desconhecidas. Outro ponto intencional da criação dessas imagens é a ausência de boca da personagem feminina, né, que é a vítima dos abusos. Reparem que o narrador é o menino, né? Do início ao fim a menina não abre a boca. E a gente precisa lembrar que, via de regra, de fato as vítimas realmente não falam, né? Não somente porque tem um medo ali que paralisa o corpo e nos coloca inertes, mas porque a sociedade também promove o silenciamento da vítima. Então eu quis colocar isso visualmente, né, ali, estampado, esse silenciamento na ausência da boca dessa personagem, né? É, somente no final, né,
Lá na última cena em que ela aparece com o irmão, é que tem um esboço ali de um pretenso sorriso, né? E além disso, também pensei eu quero falar um pouco da escolha cromática, né? E do uso das formas. O visual desse livro é completamente inspirado no expressionismo alemão. Então, as formas pontiagudas, oblíquas, o preto e o branco num contraste muito intenso, é acompanhado de tons de azul, amarelo e vermelho, né? E eu vou trabalhando na saturação dessas cores para garantir esse ar frio, melancólico, de um medo que está ali parado, né, paralisando a cena. E aí essas cores passam por um clímax absoluto, né? Tem um vermelhão muito intenso, para no final se transformar num rosado e num amarelado, de um fim de tarde, né? Que propõe um final de alívio, né? E de uma certa satisfação com o fim de um terror pontual. Mas que a gente não pode confundir com um final feliz, porque esse monstro vai habitar essa família ainda por um longo processo de cura, né? Eu não costumo prometer finais felizes e enganosos, e essa foi uma preocupação muito, muito grande na hora de compor essas imagens, né? E nem eu acho que a criança esteja em busca disso, tá? Eu acho que o que a criança quer é uma relação honesta com a gente. Então eu penso que seja fundamental, né, permitir que esse sujeito, leitor, esse agente da leitura, da própria leitura, mesmo que inconscientemente, elabore seus próprios sentimentos, que possa compreender o mundo por meio da experimentação mesmo, da imaginação, né? No contato com a literatura, no contato com a ficção, experimentando a linguagem, experimentando, né, a escrita, a narrativa textual, a narrativa imagética e projetual, né, se a gente pensar na relação com o próprio objeto, livro. Eu acredito muito nisso, né, nessa relação ressignificando experiências, né? E eu acho que a criança leitura, ela não quer panfleto de propaganda, ela não quer receita de como viver a vida, ela não quer nada, nenhuma receitinha de como ela vai se proteger dos paradoxos da vida, sabe? Ela quer ser desafiada, ela quer ser honestamente desafiada, e é isso que faz com que ela volte a determinados livros. Assim como a gente, né? A gente se sente desafiada e a gente volta. Com a criança, eu acho que não é diferente. E eu penso que esse livro especificamente é um desses que tem fôlego, né, para releituras infinitas, né? E é isso, gente. Espero ter contribuído um pouquinho com o debate. Um grande beijo. Sônia, muito obrigada pelo convite. E é isso, pessoal. Um abração.